o livro do Gênesis. Pastor, quando você vai parar de pregar em Gênesis? Espero que nunca. Espero que sempre haja revelação nova, amém? Em Gênesis. Hoje a gente vai ficar bastante em Gênesis. Gente, a pregação de hoje exige atenção. Então, se você não for dar atenção, já desista logo então. Eu não vou dar atenção, pastor, eu não consigo, eu tenho um déficit de atenção, tenho um problema, eu sou viciado no WhatsApp, então já faz outra coisa aí, começa a outra coisa, porque você não vai entender mesmo. Você só vai compreender a palavra hoje se você estiver bem atento. Tá bom? A gente vai mergulhar num lugar profundo. Eu creio que essa palavra vai ser transformadora na vida de muita gente. Mas você precisa dar atenção. Na semana passada, quantos estavam aqui na semana passada? Joia. Nós falamos sobre a saga de José. E eu queria muito que quem não assistiu a pregação assistisse. Está no YouTube. Hoje eu vou mostrar um outro aspecto dessa mesma história, mais focado agora nos irmãos de José. O que aconteceu com os irmãos dele nesse tempo? E a gente vai ver como isso pode ser transformador para as nossas vidas. Por favor, abram comigo suas Bíblias em Gênesis 45. A partir do versículo 3. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Preste atenção, os irmãos de José não conseguem falar. E eles não vão falar em momento algum nesse primeiro encontro. Preste atenção. Eles estão estatelados. José continua: cheguem mais perto. Eles estão aqui, ó. José fala: cheguem mais perto. Disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Observe, está no 2º ano da fome. Já passaram 7 anos de prosperidade. José assumiu, então começou 7 anos de prosperidade. E agora, nesse reencontro com os irmãos, está no 2º ano de fome, ou seja, se passou já 9 anos desde que Zezinho assumiu o governo. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Preste muita atenção a partir de agora. Em Gênesis 37, versículo 2, nós lemos que Zezinho tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos irmãos. Ele era o 11º filho de Jacó. Então, se ele tem 17, os irmãos estão ali na casa dos 20 anos. Eu pesquisei ontem 2 cronologistas para ver a opinião deles sobre o nascimento do irmão mais velho de José, Rúben. Um cronologista achou Rúben com 7 anos de diferença para José, apesar dele ser
entre José e Rúben terem 9 ou 10 nascimentos, se Diná, a menina, nasceu também nesse período, não é certo? E como é que nasce 10 pessoas em 7 anos? Lembre que Jacó gerava filho com 4 mulheres diferentes. Então um cronologista coloca Rúben 7 anos mais velho que José. Um outro cronologista, o que é isso, pastor? Um especialista em cronologia, em datar as coisas. Outro cronologista bíblico coloca Rúben com 13 anos a mais do que José, e eu até confio mais nesse. Então Rúben, nesse episódio da vinda de José, tinha 17 mais 13, quanto, gente? E travou, né? Meio matemática. 30. Então, o que é certo é que os irmãos de José, no episódio em que ele foi vendido, tinham entre 18 e 30 anos, ok? Beleza. Nós lemos que José, em Gênesis 41, versículo 46, assume o trono do Egito com 30 anos. Então já se passaram agora, desde a venda, mais 13 anos, né? E ele reencontra os irmãos, como nós vimos, com 39. Por quê? Porque se passaram 7 anos de prosperidade, e ele reencontra os irmãos, tendo se passado 2 anos de fome, e ainda tem mais 5 anos. Então, José encontra os irmãos, gente, com 39 anos. Então, quando José encontra os irmãos têm entre 40 e 50 anos, ok? São homens maduros, entraram na maturidade, são homens entre 40 e 50 anos, pronto. Tendo estabelecido isso, no versículo 22 do capítulo 42, mostra que no primeiro contato que os irmãos de José tiveram com ele, porque esse do capítulo 45 já não é o primeiro contato, já tem idas e vindas. Esse é o momento em que José vai se revelar aos irmãos. Mas o primeiro contato foi no capítulo 42. E eles ainda não sabiam que Zafenate Paneia, governador do Egito, era na verdade Zezinho, o irmão que eles tinham plantado, que eles tinham vendido. E Zezinho está apertando eles, meio pensando ainda se vinga, meio que provando os irmãos. E os irmãos, se vendo em angústia diante de Zafenate Paneia, em Gênesis 42, 21, eles começam a falar uns para os outros: rapaz, barriou tudo agora. E barriou porque nós fizemos mal a José, nosso irmão. E começam a um falar com o outro isso. Rúben, o mais velho, que nessa época deve ter cerca de 50 anos, diz assim para os irmãos: eu falei para vocês não fazerem mal ao menino. Eu falei a vocês. Eu não disse? Só que isso, gente, tem 22 anos. E Rúben está falando, eu não disse? Como se fosse ontem que tivesse acontecido. Presta atenção. Eles estão manifestando uma culpa como se tivesse sido ontem. Mas tem 22 anos que eles venderam José. Sabe por quê? Preste atenção. Se os nossos erros não forem profundamente tratados, eles nos atormentarão por anos e anos. Não é que você vai sempre pensar neles, não. Mas sempre que alguma coisa começar a dar errado na sua vida, a sua consciência vai dizer: será que não é aquele negócio que você fez? Era assim que os irmãos de José viviam, sempre atormentados pelos seus erros do passado. Salomão diz em Provérbios 28, versículo 1, que o ímpio foge sem que ninguém lhe persiga.
Quem lhe persegue? A sua própria consciência. Ele está sempre atormentado pela sua própria consciência. E todos nós, de alguma forma, temos as nossas histórias de impiedades. E elas martelam nas nossas consciências. Nesse mesmo Provérbio 28, no versículo 17, Salomão fala o seguinte, ó, que o assassino, ele foge até morrer. Quem assassinou uma pessoa, a consciência dele faz dele um fugitivo até ele morrer. Pastor, mesmo o incrédulo, mesmo o ímpio, sim. Paulo diz em Romanos 2,15, que mesmo os incrédulos têm na sua consciência as leis de Deus. Deus gravou na consciência humana. Ele pode nunca ter ouvido falar do Evangelho, mas há uma cobrança que se alinha muito com a lei de Deus na consciência de todo homem. Ele pode fazer o mal, mas violando a sua consciência, cauterizando a consciência, calando a consciência, se drogando, se dopando, para não lidar com a própria consciência. O ímpio vive em fuga. Fuga do quê? Se ninguém lhe persegue, da sua própria consciência, atormentado pelos erros que ele cometeu. E os irmãos de José, eles lembravam de José como o irmão que morreu. No versículo 13 de Gênesis 42, eles falam isso. O outro irmão morreu. Então eles carregam a culpa como se fosse de um assassinato pelos que eles fizeram. Então Salomão fala, o assassino fugirá até morrer. Já tinham se passado 22 anos e eles passariam a vida toda nesse tormento se a coisa não fosse profundamente resolvida. E eles tiveram várias coisas para se culpar. Por exemplo, quando eles, voltando lá atrás, quando eles foram dar notícia a Jacó, seu pai, de que José estava morto, uma fake news, a expectativa deles era o quê? Painho vai chorar um pouquinho, vai esquecer Zezinho, a gente vai consolar Painho, e Painho finalmente vai ser nosso. Vou ensinar uma coisa a você. Você que é possessivo, ciumento e acha que vai ganhar o coração de alguém destruindo o outro, isso não funciona. Olha que curioso. Eles destruíram José no coração de Jacó, e eles entraram no coração de Jacó? Quem ocupou o lugar de José? Benjamim, o caçulinha, que não tinha nada a ver com eles. Você pode até destruir o outro, mas não é você que entra no lugar, entra outra pessoa. Entende? Isso é loucura. Eles queriam Jacó para eles, destruíram José, mas quem entrou no coração deles foi outra pessoa. Jacó foi Benjamim. Mas beleza. Quando eles disseram a Jacó que José tinha morrido, aí Jacó chora. Quando passa o luto, o texto fala em Gênesis 37:35 que os irmãos vêm para consolar Jacó. Mas Jacó fala, não venham me consolar, eu me recuso a ser consolado. Eu vou viver de luto, como um morto, como quem está morto por dentro, até eu morrer. E assim ele ficou. Esses 22 anos, Jacó ficou morto, como um depressivo. Tanto que o texto fala, em Gênesis 45:27, que ele só reviveu quando soube que José estava vivo. Então pense na culpa desses irmãos de José, convivendo com um pai depressivo por 22 anos. E eles sabem que o pai está depressivo porque eles fizeram um mal ao irmão. Então, olha o tormento, gente. Vocês pensam que José sofreu no Egito? Muito mais sofreram os irmãos de José. Porque José sofria com a consciência tranquila, em paz com Deus. Os irmãos passaram 22 anos atormentados pela própria consciência, pela própria culpa. Quem faz o mal sofre mais do que quem sofre o mal. Não tenha dúvida disso. Isso é tão profundo que o texto fala, assim que José é vendido no 37, no 38 fala assim, começa assim, e Judá deixou seus irmãos e foi morar com outro homem, com outra pessoa.
ficou tão ruim o clima em casa, que Judá abandonou seus irmãos, não aguentou mais viver naquela casa sombria, depressiva, amarga, cheia de culpa, atormentada pela culpa, com pecados não confessados, uma sombra que rodava aquele ambiente terrível. Beleza. Agora eu quero falar para vocês uma coisa muito interessante. José teve encontro com os irmãos, Gênesis 45, nós lemos. José aparentemente perdoou os irmãos, não foi? Não fiquem tranquilos, foi Deus que me enviou para cá, não foi, gente? Então era para os irmãos, 22 anos depois, finalmente estarem com o coração pacificado, amém, gente? E ficar livres da culpa, né? Mas isso não aconteceu. Preste atenção. Em Gênesis 50, Jacó morre, o pai de José, que também está morando no Egito agora. Quando Jacó morreu, no versículo 15, diz que os irmãos de José se reúnem e falam: rapaz, agora o bicho vai pegar. Quem segurava a onda com Zezinho era Painho. Painho morreu, esse cara vai vir para cima da gente. Ele vai lembrar do mal que a gente fez para ele e ele vai se vingar. Eita, peraí. Sabe como é que está a coisa aqui já? Gente, já se passaram mais de 17 anos aqui. Porque Jacó chegou com 130 e morreu com 147. José aqui já tem 56 anos. Os irmãos têm entre 57 e 70, são sexagenários. E continuam atormentados pela mesma velha culpa. Ó, lê aí, ó. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Eles continuam com medo, continuam atormentados pela mesma e velha culpa, sendo sexagenários. Mas peraí, pastor, por que aquele encontro há 17 anos atrás não resolveu o problema da culpa dos irmãos? E agora eu quero te mostrar, por favor, bota o texto de novo, o olho de novo no texto que nós lemos, e eu quero te mostrar por que aquele encontro há 17 anos atrás não resolveu a culpa dos irmãos. Em primeiro lugar, vocês leram comigo, depois que José se revela, os irmãos nem conseguem falar nada. É só José que fala, né? Só José que falou. Eles ficam catalados e não falam nada. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? José, em momento nenhum, fala em perdão. José começa a tentar desculpar os irmãos. Preste atenção. Desculpar é diferente de perdoar. Preste atenção, ao versículo 5, ó, que ele fala: não se aflijam, nem se recriminem, não se culpem por terem me vendido para cá. Não, foi bobagem. Meu filho era Deus usando você. Vocês fizeram uma coisa boa. Ele desculpou, ele tentou tirar a culpa. Ó, versículo 7. Foi Deus que me enviou à frente de vocês. Não foram vocês, não. Foi Deus que me enviou para cá, ele reafirma. José em momento nenhum perdoou os irmãos, já tentou desculpar os irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Desculpar não resolve o nosso problema com a consciência. Porque você... O que é desculpar? Presta atenção, sabe o que eu quero desculpar? É tentar dar um novo significado ao que eu fiz para não parecer errado. José tentou ressignificar o pecado dos irmãos, o que está muito em alta hoje. Não, rapaz, ressignifica o que você fez. Não foi tão errado assim não, sabe? Dado o contexto, dados os resultados, foi até bom você ter feito aquilo. Sabe? Essa traição até apimentou o casamento. Sabe?
Então você até, olha aí, olha o que aconteceu. Olha como foi bom. Preste atenção. Ressignifique isso. José ressignificou, mas ele não atribui culpa aos irmãos. Não se recriminem a fala dele. Ele fala, mas não foram vocês que me enviaram. Vocês não fizeram nada. Aí assim, ele está aqui, ó. Ele está aqui, José. Ficamos 22 anos culpados à toa? Legal, gente. Eles entram mudo e saem calados. Mas a consciência, lá dentro deles, sabe que é mentira, né? Vocês sabem que vocês foram perversos. Vocês sabem que queriam matar o irmão. Vocês sabem que odiavam ele. Eles falam, mas peraí, ele desculpou a gente. E a consciência, você sabe, seu safado. Mas ele ressignificou, safado. Mas Ezio ressignificou consciência, safado. Você sabe. Mas o meu coach ressignificou. Eu vi a live do coach. Ele ressignificou o meu erro, não, porque eu estou sentindo culpa. E a consciência, safado, safado. Porque eu não me livro disso. Eu fui na minha psicóloga, meu psicanalista, ele ressignificou, disse que não era errado. E a consciência, ó, safado. Você não me convence. Você se engana, mas não me engana. Safado, 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 safado. Tanto não convenceu, que 17 anos depois, 39 anos depois dos eventos, os irmãos continuam culpados, como eu mostrei para vocês, e com medo das consequências. Gente, sabe o que é ressignificar? É você achar o real significado da coisa. E não inventar um significado que é conveniente. Olhe da maneira mais confortável. Isso é mentir para você mesmo. Mas para a própria consciência, ninguém pode mentir. Desculpar não funciona. Outra coisa que foi péssima no processo foi que eles não falaram nada. Preste atenção. Sabe por que Deus pede a confissão do nosso pecado? Será que é porque Deus não sabe? Me conte aí, me conte, vá. Me conte o que você fez. Menino, Deus ele sabia que você ia pecar antes de você pecar, meu filho. Ele sonda seu coração, né? Davi fala, antes que a palavra me venha à boca, tu já conhece todas. De longe penetra os meus pensamentos. Quando Deus pede para a gente confessar o pecado, é para a gente mesmo se curar, se posicionar no lugar necessário de réu, de culpado, para ter cura. Tiago 5,16, confessem vossas culpas uns aos outros para que sareis. Porque eu preciso dar essa resposta à minha consciência que me atormenta. E quando eu admito a minha culpa, eu me alinho com ela e começo um processo de cura. Salmo 32, Davi fala assim, ó. Enquanto eu calei os meus pecados, a minha alma era esmagada dentro de mim, até meus ossos sofriam, porque isso é psicossomático. Muita gente fica doente porque a culpa está atormentando a sua consciência. Meus ossos sofriam. Até que eu te confessei o meu pecado. Eu disse, confessarei meu pecado ao Senhor. E tu perdoaste o meu pecado. Mas o perdão só chega depois de uma admissão de culpa. Não existe perdão para quem não é culpado, ok, gente? Tem que ter culpa para ter perdão, porque perdão é perda. Quando não há admissão de culpa, há uma desculpa. O que é desculpa? Dizer não há culpa. O perdão não é assim. O perdão é dizer assim, há culpa sim, mas eu te perdoo.
E aí você se resolve com a consciência. Admissão de culpa, confissão de culpa, arrependimento sincero. E observe se não foi isso que aconteceu em Gênesis 50. Olhe comigo. Texto na tela, por favor, minha equipe. Gênesis 50, versículo 15 em diante. Vamos lá. Olha o que acontece depois da morte de Jacó. José com 56 anos. Os irmãos sexagenários. Os irmãos só fizeram isso porque o pai orientou. Antes de morrer, Jacó disse: olha, façam assim, assim. Jacó era sábio, e ele sabia como os irmãos de José finalmente seriam livres daquela culpa que acompanhou eles por 39 anos. Olha aí, ó. Primeiro versículo, né? A culpa deles. Vendo os irmãos de José que seu pai tinha morrido, disseram: José tem rancor, vai retribuir a nós o mal que lhe... Ó, primeira coisa, estão admitindo que fizeram mal. Nós fizemos mal sim. Vamos lá, versículo 16. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer teu pai nos ordenou, mais um, que te disséssemos o seguinte: ó, os irmãos que não falaram nada há 17 anos, agora fazem uma carta todos juntos. Fazem uma carta juntos. Todos assinam essa carta e mandam para José. Olha como é a carta. Peço-lhes que perdoe os erros e pecados. Perdão. É a primeira vez que entre eles essa palavra é dita. Em todo o resto dos encontros nunca foi tocado em perdão. Primeira vez. Mas a palavra perdão, ela só está validada aí porque tem o quê? Erros e pecados. Diga ao seu irmão assim: só tem perdão onde há admissão de erros e pecados. Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. José, você nos desculpou lá atrás, dizendo: não se recrimine não, pois a verdade é que nós nos recriminamos muito. Nós fomos muito maus com você, Zezinho. Perdoe a maldade dos seus irmãos. Ó, agora pois, de novo, ó, perdoa os pecados dos seus servos, do Deus do teu pai. E Zezinho também não estava totalmente curado. Tanto é que, ó, quando recebeu o recado, José, porque ele também não tinha tratado isso profundamente. Quando a gente não tem coragem de confrontar as pessoas que nos feriram e dizer a elas a verdade, nós também não somos profundamente tratados. Não foi nada. Não, fulano, bobagem, não, fulano, você pisou na bola comigo sim. Não foi nada. Para com isso, meu. Foi sim, mas eu lhe amo. Você vacilou, mas eu lhe perdoo. É assim que trata a ferida. Não foi nada não, bobagem. E lá dentro, ó, miserável. Para. E sabe como a gente faz isso? Orgulho. É para mostrar superioridade. Nada me atinge. O que vem de baixo não me atinge. Foi José, no primeiro encontro. Não, o que vocês fizeram aí foi nada. Foi Deus puro na minha vida. Foi Deus purinho. Sabe que me atingiram? Ux, nem foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Foi o que ele falou. Aqui, ó, é orgulho. Mas aqui, ó, Zezinho com 56 anos, ó, chorou. Se ele tivesse curado, sabe o que ele fazia? Dava rir. Oxente, meus irmãos, que é isso, rapaz? Quando a gente está curado, a gente ri da ferida. Sinal de cura emocional, você começa a rir das dores antigas. Você fala rindo. Quando você fala chorando, ainda tem uma inflamaçãozinha ali. Ainda tem um negocinho ali para se tratar. Mas quando, a não ser que você chora de alegria, amém? Mas quando você chora de dor, igual o Zezinho aqui, ó, quando recebeu. Zezinho, o quê? Chorou. Vamos continuar no texto, gente. Presta atenção, isso aqui é profundo, hein? Essa aula aqui vale. Pois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele. Ei, sabia que na outra vez que os irmãos se prostraram foi diante de Zafenate de Paneia? Os irmãos nunca tinham se prostrado diante de José. Aqui
39 anos depois da venda, o sonho de José finalmente está se cumprindo. Porque os sonhos de Deus na nossa vida vão se cumprir quando a nossa alma for restaurada. Agora, ó, o sonho se cumprindo, ó, os irmãos se prostrando diante de José, com consciência de que ele é José. Se prostraram e não para pedir comida. Olha a fala deles. Aqui estamos, somos teus escravos. Eles não eram escravos. Ser escravo é punição. Isso aqui, gente, é sinal de arrependimento profundo, finalmente, desses irmãos. Porque ele fala assim, ó, nos puna. Nós vacilamos com você, nos puna, nos escravize. E, gente, eles têm 17 anos, barões no Egito. Esses caras são ricos, fazendeiros ricos no Egito, porque a lei que Deus prosperou eles. Os caras ricos foram diante de... Esses caras têm escravos, provavelmente, pra você ter ideia. Esses caras provavelmente têm escravos. E eles vão diante de Zezinho e falam, nós vacilamos com você há 39 anos e aceitamos a punição, nos escravize. Arrependimento profundo é quando você fala, eu aceito as consequências. Eu quero perdão, mas eu aceito a justiça. Eu aceito as consequências. Agora vamos ver o que o José falou? Será que agora Zezinho vai desculpar de novo? Não, vocês não fizeram mal de novo não. Não, agora Zezinho também mudou, também amadureceu. Vamos ver? José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Tipo assim, o Deus que me deu tanta graça, né, que me ajudou, eu não vou julgar segundo Deus? Vamos lá. Vocês planejaram o mal contra mim. Agora José finalmente fala. Lembra que ele falou antes? Não se recriminem, não fizeram nada. Agora ele fala, vocês fizeram mal sim. Ei, você pensa que está curando a pessoa quando você fala para ela, você não, você tá criando uma crise na pessoa, porque você fala assim, ó, você não fez nada demais, dá um bug nela. A criança, quando o pai desculpa ela, não, você não fez nada, não. Peraí, a minha consciência estava me martelando, meu pai disse que não fez nada demais, dá um bug nela, ela fica dividida. Quando José desculpou os irmãos, ele deu um bug na mente dos irmãos, mas agora não, agora ele falou de acordo com a consciência, ó. Vocês fizeram mal contra mim, sim. Fizeram mal. Mas Deus tornou o mal em bem. Mas vocês fizeram mal. Mas a José vai dizer, mas eu perdoo. Vamos passar? Mas eu perdoo vocês. Eu estou aqui para preservar a vida de vocês. Mas sim, vocês fizeram o mal contra mim. Ei, meu irmão, aí o versículo 21, olha que profundo, versículo 21, fala assim, ó. Assim tranquilizou e lhes falou amavelmente. Finalmente, tem versões melhores que falam assim, ó. Assim José falou segundo o coração deles. Finalmente o coração deles é atingido. Quando é dito a eles, vocês são culpados sim. É a consciência, agora sim. A consciência que estava espancando 39 anos diz, agora sim, culpados. Agora sim, vocês são culpados. São sim culpados, mas eu lhes perdoo. E José consolou finalmente o coração deles. Ei, irmão, preste atenção, que eu vou para a parte mais profunda agora. Quer ser curado dos seus erros? Assuma que você errou, eu errei, eu fiz mal, eu fui mal. Quer ajudar o outro a ser curado? Diga a ele, você foi mal. Mas existe perdão para a sua vida. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, ó, tirar o peso da consciência, ó, nos purificar de toda injustiça. Mas tem que ter essa admissão. Agora, vamos lá. Para a gente encerrar aqui na parte mais louca de todas, mas mais maravilhosa, que revela a graça de Deus. Nós temos que lidar com o que José falou aqui. Ele falou, ó,
Antes ele falou assim, ó, não foram vocês que me mandaram, foi Deus. Tirou os irmãos da jogada. Agora ele mudou um pouquinho. Ele disse, ó, vocês fizeram sim, mas Deus pegou o que vocês fizeram e transformou em bem. Preste atenção. Isso aqui é profundo demais. Quando a gente encontra a graça do Evangelho de Jesus Cristo, que morreu pela nossa culpa, e encontramos um Deus perdoador, uma das coisas mais loucas que a gente tem que aprender a crer, é que Deus age até nas bobagens que nós fazemos. E Ele sim, pega as bobagens que nós fazemos e dá um novo sentido nele. Ele constrói a partir das bobagens que nós fazemos. Isso é muito profundo. Em Romanos 8:28, Paulo fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para que o propósito dele de gerar Cristo em nós seja manifesto. Todas as coisas são todas as coisas, inclusive os nossos erros. Mas peraí, pastor, então se for assim, então eu vou errar pra caramba? Porque Deus pega meus erros e Ele extrai coisas boas dos meus erros? Não, Paulo já falou sobre isso. Paulo disse em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, aconteceu o quê? Superabundou a graça. Mas ele começa o capítulo 6 falando assim, então, para que tenha mais graça, pecaremos mais? Ele disse, não, nós estamos mortos para o pecado. Por quê? Como é que funciona? Funciona assim, ó. Você foi adotado por um pai maravilhoso. Mas que você era um menino de rua e foi adotado por um pai maravilhoso. Você mora numa vida maravilhosa. Aí você, com seus instintos maus ainda, com a sua má criação ainda, quebra a casa toda, machuca seus irmãos. Seu pai fica profundamente triste com aquilo. Você se arrepende, confessa seu erro ao seu pai, pede perdão, seu pai te perdoa. E quando seu pai conserta a casa fica melhor do que era antes. Porque seu pai tem essa mania de quando consertar, fazer a coisa ficar melhor do que era. Olha para Jesus, quem tinha culpa do vinho acabar em Caná? A família que não comprou vinho direito, que convidou gente demais. A culpa não era de Deus, não era da família. Convidou gente demais, comprou vinho de menos, tentou economizar no vinho, acabou o vinho. Chamam Jesus para quebrar o galho. Gente, por que ele não faz um tangue? Faz um sangue de boi, né? Um pérgola. Tem irmãos dizendo, o que é isso, pastor? Muito bem, irmão, continue crente. Eles só riram no tangue, quando começa sangue de boi já travou. O que é isso, pastor? Por que não faz um vinho ruim? Ninguém ia reclamar não, pô. Não tinha nada. Qualquer vinho ali era bênção. Tanto que já era fim de festa. O dono do buffet falou, rapaz, para que esse vinho tão bom agora, rapaz? Por que não botou esse vinho antes? Por que ele não faz um vinho mais ou menos? Porque ele não consegue, é da natureza dele. Quando ele chega para arrumar a nossa bagunça, a mão dele é excelente. O que a mão dele faz é melhor. Ele deu um primeiro templo para Israel, que era maravilhoso. Israel fez bobagem, perdeu o templo. Aí estão construindo um segundo e está feinho. Deus fala, fiquem tranquilos, porque eu vou entrar na obra com vocês, Zorobabel. Eu vou entrar, e quando eu entro, a glória da última casa fica melhor do que a da primeira. Porque eu não sei restaurar sem deixar melhor do que o original. A primeira Jerusalém pereceu. Ele cria uma nova Jerusalém maravilhosa. O primeiro Adão pereceu, ele traz um novo Adão incorruptível. Ele é assim. A terra pereceu e ele fará um novo céu e uma nova terra melhor do que já foi um dia. Ele só sabe fazer assim. Volta para a história. Você foi adotado por um pai maravilhoso. Na sua maldade você quebrou a casa toda. Ele vem, arrumou tudo, ficou melhor. Aí você fala assim, rapaz, eu vou quebrar de novo. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Se você tem esse coração, você não ama o Pai. Você não tem o Espírito do Pai. Porque
você sabe que quebrar tudo causa muita tristeza ao seu pai. E a gente não peca só por consequência. A gente não peca porque a gente ama ele. Um filho bom, por mais que o pai seja transformador de situações ruins em boas, ele não quer deixar o pai triste. Ele não quer viver como os irmãos de José, com um pai triste dentro de casa. Então é por isso que a gente não peca. Mas, uma vez que nós pecamos, nós também temos que aceitar que quando ele pegar isso, quando ele pegar a sua bagunça, você tem que aceitar isso é tremendo. Não é que eu quero pecar não, mas se eu pequei, eu vou aceitar que quando ele pegar essa bagunça na minha vida, ele vai fazer um negócio lindo com a minha bagunça. Ele vai reciclar o meu lixo e vai fazer uma obra linda. E essa obra é em mim principalmente. Lembra de Lucas capítulo 7? Tem um fariseu lá todo durão, julgando Jesus. Tem uma pecadora nos pés dele, lavando o pé dele com lágrimas, enxugando no cabelo, botando perfume caro no pé dele. E aí o cara criticando a mulher. E o Senhor fala assim: ô meu filho, ela é muito melhor do que você. Sabe por quê? Porque ela pecou muito. Recebeu muito. Quem muito pecou, muito amou. Por quê? Porque uma grande graça recebeu. Uma grande restauração recebeu. Aí Paulo pergunta, Romanos 6:1: pecaremos para ter mais graça? Não, nós estamos longe do pecado, somos filhos de Deus. Mas se tivermos pecado, temos que crer nisso. Eu vou entregar a minha bagunça nas mãos dele. Eu não vou ficar me atormentando a vida toda porque eu baguncei. Mas eu vou crer que de alguma forma ele vai agir nessa bagunça. E ele vai tirar uma coisa boa. É o que José está dizendo aos irmãos: vocês fizeram mal, mas Deus pegou a bagunça e fez bem. E esse é o ápice da restauração da nossa culpa. É começar a crer. Não é dizer: não, o que eu fiz foi bom. Isso é ressignificação. E é mentira, é engano. Não, o que você fez foi mal, mas o que Deus fez foi bom. Eu fiz o mal e Ele fez o bem com o mal que eu fiz. Poderia dar vários exemplos bíblicos aqui. Um deles é Davi e Batseba. Aquela história é bonita, gente? É legal aquela história? Negócio bizarro, né? Horrível de todas as formas. O cara tomou a mulher do rapaz justo, matou o rapaz, tudo armado para poder ficar com a mulher. Agora vem cá, Davi sofreu por isso? Sofreu. Consequência terrível, perdeu 3 filhos, teve uma filha estuprada, né? Perdeu 4 filhos, porque o primeiro de Batseba também morreu. Perdeu 4 filhos, uma filha estuprada, sofrimento, culpa, angústia. Agora vem cá, depois disso, houve arrependimento? Sim, Salmo 51. Confessou culpa? Sim. Teve perdão? Sim. Davi tinha várias mulheres. Deus, para mostrar que quando Ele quer, Ele pega a bagunça e transforma em glória. Sabe o que Ele faz? Ele escolhe Batseba para ser a mãe do rei Salomão. Ele escolhe a história mais complicada de Davi para botar graça, para restaurar e para fazer uma coisa boa. Eu não estou mandando você se alegrar por causa dos seus pecados, não. O que eu estou falando é você se alegrar, porque a graça de Deus é tão maravilhosa, que ela é capaz de pegar essa bagunça da sua vida e transformar em algo lindo. E sabe por que isso é necessário ser dito? Porque senão a gente fica assim, ó. Rapaz, Deus perdoou, né? Mas agora minha vida nunca mais será a mesma. Mas é assim mesmo, né? Não vou para o céu, né? Para o céu eu vou. Agora, eu pequei tanto, né? Vou tomar só tangue agora. Né? É isso aí, rapaz. Glória a Deus pelo tangue. É culpa minha. Ei, e muitas vezes tem um Cristo falando: quem disse que eu vou lhe dar tangue? Eu nem sei fazer tangue. Nem tangue eu conheço. Apartai-vos de mim, tangue, que eu não vos conheço. Eu só sei fazer o melhor vinho do mundo. Eu não sei fazer coisa ruim na sua vida. Mas, Pai Deus, eu pequei, eu baguncei, eu traí, eu divorciei, eu menti, enganei, beleza. Mas quando eu pegar esse negócio aí, meu filho, eu vou fazer uma coisa boa.
porque eu não faço coisa ruim. E não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você é fofo, não é porque o pecado vale a pena, não é porque o crime compensa, não é porque você ressignificou e viu que você fez o bem, não, você fez uma cagada. Mas eu vou adubar a terra com esse seu cocô, e vou fazer nascer um pé de umbu maravilhoso. Está entendendo? Aleluia! Aceite a graça de Deus. Você e eu somos lixos humanos, destituídos da glória de Deus, deformados, é isso que a gente é. Todos pecaram e viraram lixos. Mas o reciclador é maravilhoso. O reciclador não sabe fazer coisa ruim. Fique em pé agora comigo. E vamos orar dizendo: Senhor, eu errei, eu fiz bobagem, eu pequei, eu admito. Recicla a minha vida. Recicla a minha vida. Não foi legal o que eu fiz, não. Aí Paulo fala que Deus até prefere pegar essas coisas loucas para a glória dele ser maior. Por quê? Quando ele pega uma coisa fácil, a glória dele não se manifesta. Gente, Deus tinha Abraão maravilhoso, e gente, Isaac é simplesmente quase perfeito. Ele até mentiu uma vez igual o pai, dizendo que Rebeca não era esposa dele. Mas Isaac, gente, um menino que deita, o papai fala assim, o sacrifício é você. O cara fala assim, tá bom, paiinho. Eu vou morrer? É. Tá bom, paiinho. Glorifica o nome do Senhor. Abraão era um velho. Se Isaac quiser quebrar Abraão na porrada. O que, paiinho? Se saia, você plante. Me matar? Não, o menino deita no altar. Menino é perfeito. Menino é perfeito, Isaac. Ei, aí Deus não pega Abraão, nem pega Isaac, para transformar no nome mais importante do Antigo Testamento, que é Israel. Deus pega quem? O enrolado, picareta, 171 do Jacó. Deus pega o negócio mais troncho. Por quê? Porque quando a coisa é troncha, quando o lixo é feio, fica evidente a glória do reciclador. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, que ele pega as coisas desprezíveis deste mundo, as que a gente despreza. Ele não pega as excelentes, porque a glória dele não que não pega. Paulo assim, poucos são os nobres, poucos são os excelentes que ele pega pouco, porque não dá muita glória, mas ele escolhe principalmente o negócio barreado, porque aí a glória dele fica evidente. Olha o que eu fiz com aquela porcaria. E assim é a minha vida. Eu olho para mim e falo, olha o que o Senhor faz com essa porcaria. Olha o que o Senhor faz com esse lixo. Ele é maravilhoso. Mas para eu cair na mão do reciclador, eu tenho que admitir que lixo sou. Porque quem se exalta é humilhado na realidade da vida, mas quem se humilha cai na mão dele. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos honrará. 1 Pedro 5,6. Porque ele te restaura, e ele faz algo na sua vida. Então, só para a gente concluir a ideia hoje aqui. Em primeiro lugar, para de ressignificar o que não pode ser ressignificado. E assuma. Não, eu fiz bobagem, eu fiz besteira, eu errei, eu fiz o mal. Pai, mãe, diga a seu filho, você fez o mal. O menino chega em casa, pai, eu dei um murro no meu colega. Ah, não, meu filho, é esse mesmo. Não, esse mesmo não, que negócio é meu filho? Deu um murro nele por quê? A não ser que tem um motivo justo, né? Tipo, repelir uma agressão, repelir uma boa, talvez. Meu filho, você fez o mal, mas há perdão para a sua vida. É isso que cura. Porque senão a consciência fica cobrando, cadê a punição, cadê a verdade, cadê a verdade, cadê a verdade? Aí você fala, não, eu fiz o mal. E cadê a punição? Teve punição? Teve. Sabe que nossos pecados foram punidos? Foram punidos aonde? Na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, foi moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos permite a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. O meu pecado foi punido, não foi ressignificado, não, ele foi punido em Jesus. Aí beleza, recebo finalmente a cura. Mas e a bagaceira? Eu entrego na mão do reciclador. Eu fiz o mal, mas ele não consegue fazer o mal, ele faz o bem. E eu queria que hoje você fizesse esse caminho em oração agora. Primeiro diga ao Senhor: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fui mal, Senhor, como eu fui mal, como eu fui falso, como eu fui falsa, como eu fui mentiroso, como eu fui frio, como eu fui... Senhor, eu fui mal. Se você não fizer isso, você vai ficar 39 anos, 40, 50, os irmãos já viraram sexagenários com a culpa na mente, até que disseram: fizemos o mal, já fez mal mesmo, mas eu perdoo porque Deus é bom. Assuma o seu mal, pare de dar desculpa, pare de culpar o outro. Desde o Éden a gente fica culpando o outro. Não, mas foi porque a mulher porque a serpente. Pare, assuma. A sua consciência lhe cobra que você assuma. E aí vai ter perdão para você, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E aí depois você pega a bagunça toda e fala: Senhor, está aqui, ó. Eu não sei o que você vai fazer com essa história minha aqui, ó. Mas eu estou na expectativa, não de um tangue, porque eu sei que o Senhor não faz tangue. Eu estou na expectativa de que algo bom o Senhor vai extrair disso tudo. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.